criaturas quando passam debaixo dela. A infecção que ela produz tem sido confundida com o edema de King, doença resultante da ingestão de amendoim, pinhão, chocolate e outros afrodisíacos ofensivos às pessoas alérgicas. Mas a terapêutica de dessensibilização muito usada pelos médicos, no caso do edema de King, principalmente à base de gluconato de cálcio injetável, é de completo insucesso para solucionar a alergia provocada pelo estranho vegetal pau de bugre, em que a pessoa contamina-se ao passar sob sua aura magnética, embora sem tocá-lo. Nota do médium: a árvore pau de bugre é muito conhecida no sul do Brasil, e, principalmente, no Paraná. Em Curitiba, há 35 anos, mais ou menos, a prefeitura plantara um pau de bugre na Rua Iguaçu, confundindo com outro vegetal de arborização pública. Lembramo-nos de inúmeras pessoas que foram infestadas pelo mesmo, até que o derrubaram evitando novos casos de alergia. Em nossa família já vimos parentes adoecerem pelo simples toque num fragmento dessa árvore virulenta. Conhecemos, também, casos surpreendentes de pessoas que são atacadas de alergia do pau de bugre, apenas ouvindo outros referirem-se a esse arvoredo tóxico, da mesma forma como certos sujeitos entram logo em hipnose, só em ouvirem o nome do objeto, da coisa ou palavra, isto é, do signo sinal ou chave, que foi fixado pelo hipnotizador durante o transe hipnótico. Aliás, no Rio Grande do Sul o pau de bugre é mais conhecido por aroeira brava, cuja infusão é boa para curar úlceras, tal qual o chá de urtiga queimante serve para algumas moléstias da pele. O pitoresco da aroeira brava da terra gaúcha é que as pessoas antigamente alérgicas deixam de ser infeccionadas novamente, caso tornem a passar debaixo do arvoredo e o cumprimentem com expressões contrárias, ou seja, se é dia, dirão boa noite. E se for noite, dirão bom dia. E o caso ultrapassa a ideia de sugestão ou superstição, pois nós conhecemos pessoalmente criaturas do que se imunizaram definitivamente contra o pau de bugre do Paraná, usando tal cumprimento ou simpatia adotado pelos gaúchos. Fim da nota. No Brasil, país tão vasto e sem assistência médica nas zonas mais afastadas, o benzimento da preta velha ou do caboclo experiente, ainda é a medicina mais eficaz para eliminar o surto infeccioso do pau de bugre. O contágio mórbido processado pela ação do éter físico exalado do orbe através desse vegetal, combinado com outras energias do próprio arvoredo, produz-se na forma de um chicoteamento sobre a aura das criaturas e na intimidade do seu duplo etérico, resultando em alterações posteriores no metabolismo dos sistemas endocrínico, linfático e sanguíneo. Pergunta: pelo que nos explicais a respeito da ação molesta produzida pela irradiação magnética do pau de bugre, deduzimos que as criaturas pacíficas e de nobres sentimentos, no caso de passarem sob a copa dessa árvore, estão naturalmente resguardadas ou livres de sofrerem o impacto dos seus fluidos maléficos. Que nos dizeis? Ramatiz: realmente, dois irmãos gêmeos transitando sob a aura do arvoredo pau de bugre podem apresentar resistência biológica e magnética diferentes entre si, pois o tóxico dos fluidos ruinosos dessa árvore agressiva só ofende e contagia as pessoas de certa vulnerabilidade no seu duplo etérico, ou na fisiologia dos chakras. Embora o estudo de toxicologia transcendental seja assunto corriqueiro aqui no espaço, não podemos alongar-nos em minúcias sobre o assunto dos arvoredos virulentos, em que destacamos o pau de bugre. Cumpre-nos apenas esclarecer que não se trata de uma infecção essencialmente física, mas de uma ação fluídica hostilizante, capaz de repercutir no equilíbrio da fisiologia humana. Durante o contacto heterofísico do homem com os fluidos exalados do pau de bugre, processa-se violento choque no eletronismo vital do seu sangue. É algo semelhante a um chicoteamento magnético ou elétrico de natureza violenta e agressiva. Sob esse impacto fluídico contundente,
Então o sangue do homem perde o seu tom peculiar e se altera em sua especificidade físico-química, resultando edematose, ou uma inchação provocada pela infiltração do soro albuminoso nos tecidos orgânicos. Infelizmente, devido à sua sistemática obstinação ou ignorância, o homem terreno ainda é o principal culpado de sofrer certas hostilidades do reino mineral ou vegetal, pois ele subestima demais a ação poderosa das forças ocultas, que constituem a base da vida do orbe e da própria contextura da carne humana. Quando o médico, no futuro, conhecer essas realidades íntimas da vida, ele compreenderá que, tanto a saúde como a enfermidade do homem são estados em equivalência com as boas ou más atitudes e expressões morais do próprio espírito. Atualmente, a cura das enfermidades do corpo físico exige o estudo de complexos tratados de fisiologia e patologia, mas aproxima-se a época em que a ciência médica fixará como base fundamental da sua terapêutica a saúde moral do espírito e alma. Então, a técnica mais eficiente, que orientará os médicos, para curarem seus doentes, será das fórmulas ou receitas contidas no sublime compêndio que se chama Evangelho de Jesus. Malgrado a censura dos cientistas terrenos aos nossos dizeres, cada homem apresenta reações e defesas psicofísicas, em particular, que variam até de conformidade com o período do seu nascimento. Durante os meses em que o corpo físico gera-se na matriz feminina, ele também incorpora em seu éter físico exalado do próprio orbe terreno, o qual é indispensável para o espírito formar o seu duplo etérico, e assim ligar o seu perispírito à carne. A dosagem de fluidos magnéticos emanados dos demais corpos siderais e astros próximos atuando durante a fase de gestação do ser, também influi seriamente na constituição definitiva do corpo etérico. Deste modo, depois de nascer, cada homem apresenta tendências ou impulsos etéricos peculiares, ou reações que o fazem resistir ou debilitar-se sob a atuação das forças ocultas, que ativam sem permanente transfusão pelo reino mineral, vegetal ou animal. Quando o espírito desperta a luz do mundo físico, ele também sintetiza no seu corpo de carne e no seu duplo etérico um verdadeiro coquetel de fluidos etéreos, magnéticos e astralinos, que lhe aderiram durante os meses da gestação uterina, provindos da intimidade do planeta terráqueo e também dos orbes vizinhos. Assim, diante de certas agressões magnéticas provindas do mundo oculto, cada homem reage de um modo especial, sem que, no entanto, esteja submetido a um fatalismo. Pergunta: mas os cientistas terrenos, que pesquisam os fenômenos positivos do mundo físico, não admitem essas influências de outros planetas sobre os homens, e assinaladas pela ciência empírica da astrologia? Ramatiz: aliás, estamos referindo-nos unicamente à predisposição magnética ou etereofísica do homem no cenário da matéria, isto é, a sua inclinação ou tendência mais acentuada durante sua vida carnal. Em consequência, o que citamos nada tem a ver com os presságios astrológicos que indicam aos clientes da Buena Dicha os dias favoráveis para os bons negócios ou para aventuras amorosas, consoante a posição zodiacal dos astros. Não pretendamos assegurar que o espírito fique absolutamente sujeito às influências dos astros distantes, ou tenha de se mover conforme eles se combinarem magneticamente, mas aludimos, apenas, quanto à sua predisposição no tocante à sua maior ou menor defensiva no campo imponderável. Reconhecemos que as próprias tendências atávicas ou ancestrais biológicas da carne, que atuam de modo vigoroso no homem, podem ser dominadas ou até corrigidas pelos princípios superiores do livre-arbítrio do espírito encarnado. Salvo quando se trata de aleijão, moléstia ou idiotismo congênitos. Mas é a lei sideral, que o espírito, ao encarnar-se, tem de suportar as características e influências do ambiente físico onde passa a viver. Parte de sua vida, no orbe terráqueo, desenvolve-se em permanente defesa contra as energias magnéticas ou fluidos ocultos, que interferem durante a materialização do seu corpo de carne,
O homem espírito imortal baixa de sua moradia eletiva, que é o mundo espiritual, e, sem desligar-se dela, corporifica-se na carne, formando a figura do homem físico, transitório. Considerando-se que, de acordo com Einstein, a matéria é apenas energia condensada ou força oculta estagnada em nível inferior. O corpo físico do homem é o instrumento ou veículo para que o espírito imortal possa descer à Terra e ajustar-se às diversas contingências do seu ambiente. Durante o trajeto que o espírito percorre, baixando do mundo espiritual até surgir no cenário do orbe, ele incorpora os mais estranhos e heterogêneos fluidos que se irradiam ou exalam das esferas ocultas, asteroides e astros, em combinação com o fluxo magnético terráqueo. Inúmeras vezes o ser humano acredita agir exclusivamente pelas decisões de sua própria mente ou emoção, ignorando que sofre a influenciação das forças astrofísicas atuando-lhe no próprio temperamento psíquico. Muitos homens, havendo cometido certos atos sob impulsos estranhos, depois, em meditação espiritual, não conseguem compreender os motivos de suas fraquezas. Não é que os astros obriguem o homem a praticar pecados contra sua vontade. Não há um fatalismo astrológico insuperável às reações do livre-arbítrio da própria consciência. Todavia, assim como há indivíduos inclinados para o bem, há também os que sentem propensão íntima, que os induz a serem avarentos, vingativos, jogadores, invejosos, sensuais ou alcoólatras. E para dominar ou extinguir estas aberrações do caráter são necessários autovigilância do horário e vigiar e o comando de uma vontade forte. Assim como um dia chuvoso, frígido e triste, predispõe certas pessoas à melancolia, ao mal-estar, porque são facilmente influenciáveis pelo ambiente onde vivem. Também os fluidos magnéticos que palpitam na intimidade do duplo etérico do homem podem despertar-lhe certos impulsos, aos quais ele obedecerá automaticamente, caso não os examine e considere previamente, tendo em conta os seus efeitos bons ou maus. Aliás, de que modo o espírito aperfeiçoaria a sua consciência, a não ser através dessa luta heróica no mundo, enfrentando as forças ocultas caldeadas e atraídas em sua própria intimidade espiritual. A partir do instante em que o espermatozoide lança-se à conquista do óvulo materno, até ao derradeiro minuto em que o homem cerra os olhos findando a sua existência física, ele é sacudido e tentado por todas as forças e influências que o cercam, o interpenetram, causando-lhe impulsos instintivos, que afetam ou perturbam a evolução do seu espírito imortal. Pergunta: ser-vos-ia possível dar-nos alguns detalhes mais objetivos desse assunto? Ramatiz, repetimos, ao livrar-se da placenta materna, isto é, ao nascer e respirar o oxigênio do orbe físico, o homem também consolida em si um padrão vibratório magnético peculiar, que define e marca as características morais da sua personalidade. E se o seu espírito é de bom quilate, ele, pouco a pouco, consegue impor os princípios espirituais superiores, subjugando as influências nocivas da carne. Exerce comando sobre o corpo que lhe serve de ação na matéria, tal qual a muda da planta civilizada se impõe ao vigor selvático do vegetal inferior, ou cavalo selvagem, onde se firma o enxerto. Conforme já dissemos, o duplo etérico é sustentado pelo éter físico, e também, de acordo com a maior ou menor absorvência desse éter físico, ou de sua melhor qualidade, há pessoas mais robustas, vigorosas e potentes de eterismo circulatório, enquanto outras se mostram anêmicas e debilitadas na sua circulação etérica. Assim como há criaturas fisicamente saudáveis e outras enfermas desde o berço, também acontece o mesmo com relação ao duplo etérico, isto é, no primeiro caso, o sangue mais puro proporciona mais saúde e resistência ao meio ambiente. No segundo, o éter físico mais puro também favorece a saúde etérica e dá mais resistência no contato com as forças do mundo oculto.
Eis o motivo por que algumas pessoas são vulneráveis ao magnetismo tóxico exalado pela árvore pau de bugre, e outras resistem à influência perniciosa. Contudo, embora o espírito possa interferir até na sua gestação carnal, quando já é algo evoluído, quer apurando a conformação de certos órgãos, sensibilizando o sistema nervoso ou aprimorando a contextura cerebral para maior sensibilidade sensorial, ele não se livra das características fisiológicas e das reações fisioquímicas, peculiares ao tipo familiar escolhido para modelo da sua figura humana. Embora o espírito do homem se distinga como alter ego independente da existência física, com bagagem própria e estrutura individual à parte, os ascendentes biológicos e hereditários da carne sempre lhe influenciam o organismo físico até o seu derradeiro minuto de vida. Submergindo-se no seio denso da matéria, o espírito, amordaçado pelos fatores vigorosos e instintivos do ambiente físico, assemelha-se ao viandante que vai demorar a alcançar a sua meta final, devido a diversos obstáculos que se encontram no caminho. Apesar da profunda emancipação do espírito sobre a matéria, há sempre semelhança na linhagem carnal de cada família humana, pois os filhos, os netos e os demais descendentes, quase sempre repetem em novas cópias carbono, certas características físicas motoras e fisiológicas já vividas pelos seus antepassados. Aqui, o filho é canhoto, penteia-se e escreve com a mão esquerda, como era hábito do seu avô. Ali, a filha ri, tosse e gesticula de modo peculiar, conforme sua velha tia. Acolá, os gestos bruscos e a prepotência do moço são cópia fiel dos pais. Não há, enfim, disparidade absolutamente entre o espírito e a carne dos componentes de cada família. Uma das funções educativas da matéria-corpo é, justamente, restringir a liberdade do espírito que a comanda, forçando-o a seguir determinados rumos em benefício do seu próprio desenvolvimento consciencial. Tal situação ou contingência é idêntica da limitação compulsória imposta aos alunos dentro da escola, prendendo-os no horário destinado à instrução e impedindo-os de manifestarem-se livremente quanto aos impulsos ou recalques da sua personalidade costumeira, que eles demonstram quando se encontram fora da escola. Oxalá o terrícola já merecesse fazer jus a revelações mais avançadas do alto e reconhecer, definitivamente, a sua realidade espiritual no seio da vida cósmica. Então, ele compreenderia que todos os fenômenos do mundo material que cercam o homem, considerados em sua essência e amplitude, são forças educativas sob o comando divino. Porém, como a Terra ainda é uma escola de instrução primária, a serviço de espíritos inferiores e indisciplinados, os seus alunos não podem, por enquanto, conhecer nem dominar certas forças ocultas do mundo invisível, pois, se o terrícola dominasse amplamente certas forças potenciais que comandam os fenômenos do cosmo, ele terminaria por destruir o seu orbe terráqueo, devido, justamente, às alucinações do seu orgulho, cobiça, egoísmo, prepotência e crueldade. No entanto, assim que se efetuar a seleção profética no limiar do próximo milênio, em que as ovelhas serão afastadas dos lobos, e estes serão expulsos para mundos elementares onde o ambiente moral e físico está em concordância com a sua mentalidade, então, a nova humanidade tomará conhecimento de segredos e maravilhas do cosmo, que farão da Terra o pórtico de um paraíso. Capítulo 14. As receitas mediúnicas remuneradas. Pergunta: o médium de cura ou receitista, quando enfrenta grandes dificuldades para sustentar sua família, tem o direito de cobrar as receitas mediúnicas daqueles que o consultam? Ramatiz: o médium em prova na matéria não deve esquecer que a sua faculdade mediúnica é apenas o sagrado ensejo de lhe renovar-se espiritualmente. Portanto, não deve prestar-se a qualquer especulação mercenária. Se, além de sua função de médium, ele ainda é obrigado aos sacrifícios para prover a família debatendo-se mesmo na extrema miséria,
Não há dúvida de que na existência pregressa tanto fez mau uso do seu poder ou de sua inteligência, como também delinquiu devido ao mau uso da riqueza. A lei kármica, apesar de sua função retificadora, é também de ação educativa, pois não só favorece o espírito para o resgate mais breve dos seus débitos passados, como ainda o situa na carne em condições de evitar-lhe novos desatinos, graças à redução prudente dos seus bens ou poderes materiais no mundo físico. Mercê da bondade do alto, o espírito endividado recebe o aval da mediunidade para ressarcir-se das culpas pretéritas, mas a sabedoria da lei ainda o protege no apressamento de sua liquidação kármica, impedindo de possuir os mesmos valores de que tanto abusou no passado. Algumas vezes, o médium de cura, que enfrenta graves dificuldades econômicas e se aflige para manter a família, é o mesmo espírito do médico negligente e faltoso de outrora, o qual fazia da dor e do sofrimento alheio a tábua de negócios para o seu enriquecimento condenável. A lei então o fez retomar ao mesmo mundo onde ele cometeu esses deslizes e o sobrecarrega de obrigações no seio do espiritismo, além de forçá-lo a manter a família sem direito a quaisquer pagamentos pela sua tarefa mediúnica e curadora, a qual não passa de compromisso espiritual de prova, em vez de encargo messiânico de eleição superior. É serviço a ser efetuado gratuitamente em favor da humanidade, para cobertura das dívidas pretéritas, por cujo motivo não credencia cobrança ou ressarcimento material. Considerando-se que todos os homens são médiuns, e, portanto, credenciados a transmitir a voz do mundo espiritual em qualquer circunstância, muitas criaturas de palavra fácil, raciocínio sensato e sentimentos altruísticos, às vezes produzem mais benefícios ao próximo do que certos médiuns negligentes que operam em serviço oficial sob a égide do espiritismo. Há médiuns que se submetem à disciplina doutrinária do desenvolvimento mediúnico somente para evitar que adoeçam ou destrambelhem os nervos pela falta de atividade psíquica controlada. Nem todos aceitam a tarefa mediúnica à guisa de um bem espiritual, pois a maioria mal suporta a obrigação de permanecer jungido à mesa espírita para atender ao próximo. Em consequência, sempre resulta em agravo espiritual para o médium curador a cobrança pelos seus serviços mediúnicos, mesmo quando a paga é na forma de presentes espontâneos oferecidos por aqueles que o consultam. Allan Kardec adverte constantemente, em suas obras fundamentais do Espiritismo, quanto à responsabilidade do médium mercenário no exercício de sua faculdade mediúnica, embora seja ele um necessitado. Ele foi o primeiro a exemplificar a sua advertência, uma vez que renunciou a todos os direitos autorais de suas obras em favor do bem coletivo, assim como demonstrou profunda discordância com os que pretendem explorar os valores do alto. Pergunta: qual deveria ser a atitude dos médiuns, em face das criaturas que, movidas pelo sentimento de gratidão fraterna pela própria cura ou a de seus parentes, os presenteiam espontaneamente? É incorreto esse gesto dos beneficiados, ou apenas merecem censura os médiuns que aceitam presentes? Ramatiz: quando o médium tem realmente consciência de ser um espírito endividado, em processo de retificação espiritual ou resgate kármico, ele nunca espera qualquer pagamento ou compensação pelos seus serviços mediúnicos. Embora claudiquem os seus interesses no seio da família e deve ele prestar socorro aos infelizes que lhe batem à porta, rejubila-se sempre pelo feliz ensejo de sua redenção espiritual, certo de que não se trata de alguma injustiça de Deus, mas de que é a lei que exige prestação de serviços maiores devido às suas negligências pretéritas. Muitos médiuns sofrem, posteriormente, as mais dolorosas decepções no além, quando verificam ter confundido o ensejo mediúnico de sua renovação espiritual na terra com o desempenho de missão excelsa e incomum, que ainda lhes permita a boa posição financeira. Examinando-se o cortejo de compromissos kármicos de responsabilidade humana,
Quantos serviços mediúnicos ainda terão de prestar à humanidade os espíritos daqueles vândalos que saquearam e destruíram lares pacíficos, trucidaram criaturas indefesas e cumpriram com satisfação as ordens sanguinolentas de Gengis Khan, Átila, César, Aníbal, Napoleão, Alexandre, Tamerlão, Nero, Torquemada, Tibério ou Catarina de Médicis? Evidentemente, a tarefa sacrificial e gratuita em favor dos seres desgraçados e enfermos pode facultar a esses espíritos muito endividados o ensejo de se recuperarem das tropelias homicidas praticadas no passado. Mas quando tais espíritos, em função mediúnica na terra, mercadejam e conspurcam a sua mediunidade redentora no interesse vil do lucro fácil, terminam por assumir novos compromissos graves sob a lei implacável do resgate do último ceitil. Pergunta: mas é justo o sacrifício do médium pobre e exausto que, depois de atender ao seu labor cotidiano, e só dispondo de poucas horas para o seu repouso sagrado, ainda deve atender gratuitamente aos seus consulentes insatisfeitos? Porventura um médium que se descura dos deveres domésticos, pressionado por força das solicitações alheias e da responsabilidade do seu trabalho mediúnico, ainda merece censura dos seus guias? Ramatiz: a concessão da faculdade mediúnica ao indivíduo não o isenta de cumprir as suas obrigações junto à família, pois esta ainda é o seu principal compromisso assumido no espaço antes de encarnar-se. O lar, a veste, o alimento e a educação da prole representam a primeira responsabilidade do médium. O provérbio de que o exemplo vem de casa é de profunda aplicação na vida dos médiuns, pois ninguém inspira confiança na tentativa de solucionar os problemas e as angústias alheias se, de início, fracassa em sua vida particular no cumprimento dos princípios mais comezinhos de higiene, alimentação, vestuário e demais obrigações cotidianas. É sempre falho o serviço do médium que atende multidões aflitas à porta de sua casa, mas deixa a retaguarda a sua família arrasada em luta heróica para sobreviver à penúria e ao sofrimento. O trabalho de receitar xaropes, tinturas, água fluidificada ou aplicar passes aos consulentes não o cime de proporcionar a veste, o pão, o asseio e a educação aos componentes do seu lar. De modo algum, a família do médium deve ser sacrificada para que este atenda aos mais descabidos apelos dos que o procuram, muitos dos quais são comodistas, curiosos, e até incrédulos, transformando os médiums em meros fornecedores de mercadorias da marca espírita para serem experimentadas. Embora a mediunidade seja uma graça concedida pelo alto aos espíritos faltosos, para diminuírem suas dívidas pregressas, eles devem exercê-la com ânimo e dignidade, mas sem o holocausto da família, que são obrigações essenciais da vida humana. Merecem censuras quando, em seu egocentrismo de evolução espiritual, esquecem que o médium no exercício de sua mediunidade em favor alheio é apenas ele quem realmente colhe os benefícios, e não a família que o acompanha na jornada terrena. Os espíritos superiores nunca sobrecarregam os médiuns além de sua própria necessidade ou purgações espirituais compensativas, nunca os obrigam a sacrificar a família para atender ao serviço mediúnico, mas tão somente lhes permitem servir-se do tempo disponível para aproveitá-lo em seu favor. É por isso que alguns médiuns preferem manter-se solteiros no mundo carnal, a fim de atenderem com mais eficiência a severa responsabilidade de sua própria redenção espiritual mediante o exercício da faculdade mediúnica. Pergunta: mas acreditamos que não é preciso o homem ser absolutamente pobre para ser bom médium? Não é assim? Ramatiz: sem dúvida, também existem excelentes médiuns situados nas classes mais favorecidas e completamente despreocupados de quaisquer exigências econômicas, mas sem gozar de privilégios especiais por parte da hierarquia espiritual. Embora comprometidos pela mediunidade de prova, eles desfrutam certos favorecimentos materiais porque o teor moral do seu karma é menos culposo. No entanto, não podem fugir de sua tarefa mediúnica redentora assumida no além,
da mesma forma como acontece com o médium pobre. É certo que poderão cumprir de modo mais fácil, uma vez que se encarnam isentos do penoso ganha-pão de madrugada à noite, visto terem menor débito na contabilidade divina. Pergunta: quando se trata de médium que vive em completa miserabilidade, incapaz de manter sua própria família, porventura será ele responsabilizado espiritualmente, no além, caso as suas dificuldades insuperáveis não lhe tenham permitido cumprir sua tarefa mediúnica na Terra? Ramatiz: os mentores espirituais não decretam situações punitivas nem impõem estados de miserabilidade aos espíritos delinquentes, que buscam a sua redenção espiritual e aceitam o serviço mediúnico da matéria, pois isso seria condenável sadismo e agrava a prova kármica dos encarnados. É o karma, em sua legislação retificadora e educativa, que realmente determina quais as consequências ou frutos que o médium colherá pela boa ou má sementeira que efetuou no seu passado. A quem contraria a lei de causa e efeito, que disciplina os movimentos ascensionais do espírito na sua trajetória pelos mundos físicos, só resta submeter-se à retificação compulsória para ajustar-se novamente ao caminho certo do aperfeiçoamento. Assim, o homem que além de exaurir-se para manter a família encarnada, ainda precisa devotar-se à tarefa mediúnica em favor do próximo, é o único culpado dessa situação deplorável, da mesma forma como o jardineiro que planta urtigas, de modo algum deve guardar a esperança de colher maçãs ou laranjas. A mediunidade de prova, em verdade, é o aval piedoso que o alto concede em garantia da mais breve recuperação espiritual do espírito faltoso. Em consequência, ele se utiliza desse aval se quiser ou se puder, mas não tem o direito de sacrificar sua família ou parentes para seu exclusivo proveito. Pergunta: não seria mais sensato que o médium paupérrimo aproveitasse todas as horas que lhe sobejam do trabalho obrigatório cotidiano para se aplicar a algum outro serviço capaz de ajudá-lo a melhorar o padrão econômico do seu lar e atender à educação dos filhos, em vez de empregá-las no serviço mediúnico tão trabalhoso? Cremos que em lugar de atender aos consulentes que o ocupam até altas horas da noite, seria mais sensato prover a esposa e os filhos com melhores recursos financeiros. Não é assim? Ramatiz: embora nem todos os familiares de médiuns paupérrimos possam compreender o processo inflexível da lei do karma, que retifica os espíritos através das reencarnações sucessivas, o certo é que não há injustiça na sua vida humana. A esposa, os filhos e os demais parentes, cujo chefe do lar é pobre e ainda médium, são espíritos afins, convocados para viver em comum, atraídos pelas mesmas necessidades kármicas evolutivas. Não se trata de descuido do alto nem de qualquer penalidade iníqua, é a lei benfeitora que ajusta ao mesmo roteiro de provas os velhos comparsas, cujos débitos semelhantes os submetem ao mesmo tipo de correção espiritual. Desde que os efeitos ruinosos de hoje são apenas os resultados de causas semelhantes geradas no passado, é evidente que a família sofredora do médium pobre compõe-se dos mesmos sequazes responsáveis por mútuos prejuízos e desatinos pretéritos. Onde há identidade de delitos é indubitável que também deve haver reparações idênticas. As famílias terrenas resultam de estudos laboriosos procedidos no espaço e disciplinados por um mesmo programa de educação coletiva conjugados equitativamente com o próprio progresso da humanidade. Os espíritos descem à carne atados por compromissos assumidos mutuamente, existência por existência, que os ligam desde séculos ou milênios, e não por ajustes de última hora ou decisões inesperadas dos mentores espirituais que presidem a essa seleção. Nenhuma família terrena deve considerar-se injustiçada por Deus, quando verificar que o seu chefe, além de paupérrimo, ainda precisa cumprir os seus deveres mediúnicos. Em verdade, tudo o que acontece enquadra-se num mesmo programa de mútua responsabilidade de proveito coletivo para a sese espiritual coletiva. Pergunta:
porventura todo médium paupérrimo, e ainda agravado com as pesadas obrigações da família terrena, é sempre um espírito culpado de graves delitos no passado. Ramatiz, no processo kármico reencarnatório, o alto não usa de uma só medida para todos os casos de retificação espiritual. Comumente, aqueles que mais se queixam ou se rebelam no cumprimento de suas obrigações mediúnicas só demonstram a sua qualidade inferior espiritual, pois os seres de melhor estirpe são corajosos, resignados e otimistas em qualquer situação da vida. Os primeiros vivem sem ânimo e sem ideal, refletindo na fisionomia sempre amargurada o fracasso prematuro dos seus empreendimentos cotidianos. Atravessam a vida física à maneira de sentenciados infelizes, cujos deveres espirituais eles transformam em punições imerecidas. Então, contagiam os mais débeis mediante seu incessante pessimismo. Renascem na carne prometendo socorrer e confortar os mais desgraçados, mas, infelizmente, invertem o seu programa espiritual e terminam requerendo o conselho, o auxílio e assistência alheia para se manterem até o final de sua azeda existência física. Embora sejam receptivos aos fenômenos do mundo espiritual e sintam o apelo constante dos seus amigos invisíveis, eles se furtam às promessas feitas no espaço e fogem dos ambientes que possam convocar-lhes os serviços mediúnicos tão detestados. Incuráveis pela sua teimosia, obrigam os seus guias a sediá-los com fluidos dos espíritos mais rudes e coercivos, a fim de mantê-los na proximidade da área espírita e provê-los de conselhos ou advertências corretivas. Em sua estultice e rebeldia, lembram a figura do boi que só avança sob o aguilhão do boiadeiro. Esses espíritos quase sempre tomam a graça da mediunidade concedida pelo alto, para fins de renovação moral, à guisa de penoso fardo de amarguras e sofrimentos, que mal suportam no mundo material. Tudo que os cerca e os incomoda é esmiuçado em detalhes melodramáticos e sentimentalismos suspirosos, apregoam o seu drama de desenvolvimento mediúnico como um acontecimento incomum no mundo. Vencidos pelo desânimo, indolentes e avessos ao estudo, eles passam pela vida física quase escravos algemados à fonte do seu próprio bem. Pergunta: como poderíamos distinguir entre os médiuns paupérrimos e onerados por encargos pesados da família terrena aqueles que não são espíritos sob doloroso resgate kármico? Ramatiz: Jesus foi pobre e crucificado injustamente, mas não era merecedor de qualquer reajuste kármico. Buda, príncipe afortunado na corte de Kapilavastu, tornou-se um iluminado depois de trocar as vestes recamadas de pedras preciosas pelo traje de estame do pari hindu. Ramakrishna, filósofo de elevada categoria espiritual, mal sabia soletrar. Ramana Maharshi, cujos discípulos se extasiavam ao simples contacto de sua aura espiritual, vestia simples túnica de algodão apenas para cobrir-lhe os rins. Gandhi libertou a Índia, porém deixou de herança apenas um par de tamancos, um par de óculos e uma concha em que se alimentava. Pedro, o apóstolo, nasceu em humilde cabana de pescadores. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, consagrou-se no serviço do Cristo depois de trocar as gloriolas acadêmicas pelo traje pobre de tecelão. Inúmeros espíritos de escola realizaram os mais heróicos empreendimentos de libertação espiritual no mundo terreno, enquanto viviam em lares paupérrimos e suportando as dificuldades mais espinhosas no cumprimento de sua tarefa messiânica. Mas todos eles demonstraram pessoalmente a possibilidade de o homem cumprir os labores mais difíceis ou gloriosos em favor do progresso do mundo, mesmo quando destituído dos poderes políticos ou situado no seio da pobreza mais triste. Quase sempre, o espírito heróico e benfeitor é desapegado dos tesouros do mundo material, preferindo enriquecer-se com os bens definitivos do espírito imortal. Pergunta: considerando-se que a mediunidade inativa e não desenvolvida afeta o equilíbrio psíquico e chega a prejudicar a saúde física, é justo que o médium demasiadamente pobre, e até impossibilitado de cumprir o seu mandato espiritual,
ainda adoeça devido à sua estagnação mediúnica. Se o médium não deve sacrificar o sustento do lar e a educação dos filhos, embora comprometido para com a faculdade mediúnica de prova, como há de agir a criatura quando, além de sobrecarregada pelos problemas mais dificultosos, ainda precisa desenvolver-se mediunicamente para evitar consequências mais graves à sua saúde psicofísica. Ramatiz, repetimos, quando vos encarnais na matéria com as obrigações severas para o sustento da família terrena e ainda comprometidos pelo exercício da mediunidade, não se trata de qualquer providência punitiva do alto, mas de oportunidade benfeitora para a redenção do passado culposo. Isso é deliberação pessoal e espontânea aceita em sã consciência durante a vida no além-túmulo, para a elevação do vosso padrão espiritual. Já dissemos que a faculdade mediúnica significa o acréscimo avalizado pelos espíritos protetores em favor dos seus pupilos demasiadamente comprometidos para com a lei da evolução. A administração sideral não pode ser censurada nem responsabilizada por isso, uma vez que os espíritos que são beneficiados com o usufruto da mediunidade na vida física deixem depois de cumprir e é porque o seu karma os situa na mais deserdada pobreza. Nenhum espírito renasce na matéria com a obrigação de carregar uma cruz mais pesada do que a sua capacidade de suportação, porquanto os psicólogos siderais conhecem todas as fraquezas, as escamoteações e as negligências dos seus tutelados faltosos. As provas redentoras são ajustadas no espaço dentro do limite suportável para o melhor aproveitamento psíquico e redenção espiritual, sem que ultrapassem a necessidade de graduação espiritual aconselhada para o momento. Em consequência, o médium pode usar do seu livre-arbítrio, quer agravando sua prova mediúnica como suavizando nas relações educativas do mundo carnal. Pergunta: porventura não existem espíritos que se encarnam inconscientes de si mesmos, conforme já tivemos conhecimento através de algumas obras espíritas? Ramatiz: só os espíritos dominados completamente pela animalidade inferior encarnam-se inconscientes de si mesmos. Eles são atraídos pelo magnetismo vigoroso da carne humana, em seguida ao ato sexual, e obedientes à própria lei de os semelhantes atraem os semelhantes. Em sentido oposto, os espíritos mais conscientes e de melhor graduação espiritual são obrigados a um alto esforço intenso e vigoroso para encarnar-se, mobilizando heróica vontade que os faça mergulhar nos fluidos densos do mundo físico e fixarem-se no cenário de um mundo de vibração tão letárgica. Sob tal condição, é o próprio médium quem decide e aceita dos seus maiorais o mandato mediúnico, embora às vezes ele mesmo se reconheça quase incapacitado para cumpri-lo integralmente ante a necessidade de uma vida paupérrima e os compromissos graves do passado. A faculdade mediúnica então significa-lhe uma possibilidade oferecida pelo alto, e ele há de exercê-la na carne, se assim o exigirem suas obrigações inadiáveis e de grande responsabilidade. Pergunta: mesmo em nossa atual condição de habitantes de um planeta ainda primário, como a Terra, a mediunidade de prova pode favorecer-nos para melhor graduação espiritual? Ramatiz: evidentemente, essa melhor graduação espiritual dependerá fundamentalmente da melhor aplicação e do bom uso que fizerdes da faculdade mediúnica, pois o terrícola, em geral, ainda é muito desleixado para consigo mesmo e bastante despreocupado de conhecer o seu próprio destino no seio da vida cósmica. Ele vive demasiadamente escravizado aos fenômenos prosaicos e imediatistas da vida animal instintiva, e, por isso, desinteressado do que lhe poderá acontecer após a morte do corpo físico. Em geral, atravessa a existência física inconsciente de suas próprias necessidades espirituais. É o cidadão perdido no seio da floresta inóspita e perigosa que, em vez de empregar o seu tempo precioso à procura da saída libertadora, prefere entreter-se com as coisas inúteis e tolas que o cercam. Em consequência, devido ao vosso grau espiritual e necessidade de ainda viverdes num planeta tão instável na sua estrutura geológica,
como é o globo terreno, assim como participardes de uma humanidade bastante dominada pela cobiça, avareza, violência, crueldade ou sensualidade, a concessão da faculdade mediúnica de prova significa o ensejo de apressamento angélico em favor daqueles que estão realmente interessados em sua mais breve libertação espiritual. O médium de prova é o homem amparado pela bondade do Senhor, usufruindo uma condição psíquica especial, que o ajuda a liquidar seus débitos mais graves do passado, ao mesmo tempo que tenta a melhor sementeira para o futuro. E se puder analisar suas próprias vicissitudes atuais ou desventuras cotidianas, ele também conseguirá avaliar o montante e a natureza dos seus pecados do pretérito, porquanto, na regência equitativa da lei do karma, os efeitos de hoje correspondem exatamente às causas de ontem. Pergunta: não seria mais conveniente e sensato que o homem paupérrimo nascesse sem o compromisso da mediunidade, desde que muito raramente ele consegue desobrigar-se a contento dessa responsabilidade? Ramatiz: comumente o médium pobre dominado por desesperado pessimismo quase sempre se esquece de que, apesar de sua triste sorte, ele continua alvo do carinho e da proteção dos seus amigos desencarnados. Estes movimentam-se continuamente para socorrê-lo tanto quanto lhes permita a concessão kármica, porém, enfrentam inúmeras dificuldades vibratórias dos seus protegidos, devido à sua invigilância e imprudências espirituais. Reconhecemos que o médium pobre, inábil, desanimado e aflito vive sob terrível espada de Damocles suspensa sobre sua cabeça, pois enquanto precisa aproveitar todas as suas horas disponíveis para sustentar a família, ele é acicatado no seu psiquismo quando abandona suas atividades mediúnicas, acumulando fluidos tóxicos no perispírito superexcitado. Quase sempre, mal podendo manter-se acima de suas próprias necessidades materiais, enfrenta a paradoxal obrigação de ser o instrumento que ainda deve aliviar o fardo do próximo. Pobre ou rico, imprevidente ou cauteloso, inteligente ou analfabeto, com saúde ou enfermo, o médium prova é sempre o espírito que, ao se encarnar, submete-se, no espaço, a um processo de hipersensibilização perispiritual. Contudo, não pode eximir-se do serviço mediúnico redentor, mesmo quando se vê em apuros para exercer a sua tarefa espiritual. A sua situação caótica, porque é pobre ou doente, e ainda médium, só se resolverá com a sua desencarnação, uma vez que não pode eliminar de si o aceleramento perispirítico que lhe é absolutamente indispensável para a redenção de sua própria alma. Pergunta: os mentores espirituais não poderiam prever a impossibilidade de certo espírito exercer a sua mediunidade, desde que o seu karma lhe impõe uma existência de extrema pobreza? Porventura isso não evitaria desperdício de tempo com o agravante de o próprio espírito ainda ser, depois, responsabilizado por negligência ou fracasso devido à impossibilidade de cumprir tão grave compromisso? Ramatiz: os mentores espirituais não ignoram as dificuldades que se interpõem na prática mediúnica aos médiuns responsabilizados karmicamente com a prova da pobreza. No entanto, penalizam-se dos seus rogos e súplicas, ansiosos para descerem a carne em busca de sua redenção espiritual mediante a prática da mediunidade. O livre-arbítrio é respeitado em qualquer condição, por isso, o alto não nega o ensejo de trabalho evolutivo aos que asseguram lisura, devotamente e heroísmo no curso de aperfeiçoamento, que solicitam. O espírito, antes de reencarnar-se, pode escolher aquilo que lhe parece melhor, visando adiantar sua evolução espiritual. Porém, fica condicionado à sua abnegação, perseverança e capacidade de renúncia, o êxito do que solicita para o seu bem, não cabendo, pois, aos seus guias a culpa dos seus fracassos e na campanha redentora que se propôs. Durante a infância ou mocidade, o homem terreno costuma, geralmente, desbaratar tudo que lhe cai às mãos, despreocupando-se completamente de qualquer providência sensata para sua segurança econômica na maturidade.
Ele esbanja o seu salário no usufruto de todos os prazeres ou vícios da mocidade, querem vaidades e luxos supérfluos. Assim, quando mais tarde assume a responsabilidade de chefe de família, em geral, mal possui um mínimo para a cobertura de suas necessidades cotidianas. Sem dúvida, organizando seu lar em bases tão precárias e devendo ainda cumprir a mediunidade de prova, com os incessantes acréscimos de despesas e obrigações pelo aumento da família, é evidente que terá de enfrentar um destino penoso e aniquilante. Mas não cabe ao alto a culpa dessa situação aflitiva, só porque atendeu ao espírito na sua reiterada solicitação para reencarnar a fim de reduzir a sua dívida kármica. É de senso comum que todo homem improvidente na sua mocidade há de ser um desafortunado na sua velhice. Pergunta: qual a principal razão de que a inatividade mediúnica perturba a saúde do médium? Ramatiz: o médium de prova é um espírito que antes de descer à carne recebe um impulso de aceleração perispiritual mais violento do que o metabolismo do homem comum, a fim de se tornar o intermediário entre os vivos e os mortos. Assim como certos indivíduos, cuja glândula tireoide funciona em ritmo mais apressado, e por isso vivem todos os fenômenos psíquicos e emotivos de sua existência de modo antecipado, o médium é a criatura cuja hipersensibilidade oriunda da dinâmica acelerada do seu perispírito faz sentir, com antecedência, os acontecimentos que os demais homens recepcionam de modo natural. Compreende-se, então, o motivo por que o desenvolvimento disciplinado mediúnico e o serviço caritativo ao próximo, pela doação constante de fluidos do perispírito, proporciona certo alívio psíquico ao médium e o harmoniza com o meio onde habita. Algo semelhante a um acumulador vivo, ele sobrecarrega-se de energias do mundo oculto e depois necessita descarregá-las num labor metódico e ativo, que o ajude a manter sua estabilidade psicofísica. A descarga de energia excessiva e acumulada pela estagnação do trabalho mediúnico, fluindo para outro polo, não só melhora a receptividade psíquica como ainda eleva a graduação vibratória do ser. O fluido magnético acumulado pela inatividade no serviço mediúnico transforma-se em tóxico pesando na vestimenta perispiritual e causando a desarmonia no metabolismo neuroorgânico. O sistema nervoso, como principal agente ou elo de conexão da fenomenologia mediúnica para o mundo físico, superexcita-se pela contínua interferência do perispírito hipersensibilizado pelos técnicos do espaço, e deixa o médium tenso e aguçado na recepção dos mínimos fenômenos da vida oculta. Deste modo, o trabalho, ou intercâmbio mediúnico, significa para o médium um recurso que o ajuda a manter sua harmonia psicofísica pela renovação constante do magnetismo do perispírito, à semelhança do que acontece com a água estagnada da cisterna, que se torna mais potável quanto mais a renovam pelo uso. Na doação benfeitora de fluidos ao próximo, o médium se afina e sensibiliza para se tornar a estação receptora de energias de melhor qualidade em descenso do plano superior espiritual. Capítulo 15 – Ponderações a respeito do médium enfermo. Pergunta: o médium enfermo deve ou pode transmitir passes? Ramatiz: não recomendamos a ninguém que receba passes mediúnicos ou magnéticos de criaturas com moléstias contagiosas, de moral duvidosa ou de costumes viciosos e censuráveis. É tão absurdo alguém pretender dar aquilo que ainda não possui em si mesmo, qual seja a saúde física ou espiritual, quanto ensinar aquilo que desconhece. E isso ainda se torna mais grave no caso do passe mediúnico ou magnético, pois desde que o médium se encontra enfermo, a sua tarefa mediúnica se torna contraproducente, uma vez que ele projetará algo de suas próprias condições enfermiças sobre os pacientes que se sintonizarem passivamente a sua faixa vibratória psicofísica. Nos contágios acidentais entre pessoas sadias e enfermas, que ocorrem na vida cotidiana, aquelas que são assaltadas pelos germes, às vezes, ainda conseguem mobilizar à última hora suas energias defensivas e então reagir em tempo,
eliminando o potencial virulento alheio. Conforme há milênios ensina a velha filosofia oriental, aquilo que está em cima também está embaixo, ou então, assim é o macrocosmo, assim é o microcosmo, ou seja, a mesma coisa ou a mesma verdade está no infinitamente grande e da mesma forma no infinitamente pequeno. As leis que regem as atividades do mundo físico são equivalentes das leis semelhantes do mundo oculto, tal como no caso do equilíbrio dos líquidos nos vasos comunicantes, em que o vasilhame mais cheio flui o seu conteúdo para o mais vazio. Entre o médium enfermo e o paciente mais vitalizado, a lei dos vasos comunicantes do mundo etereoastral transforma o primeiro num vampirizador das forças magnéticas que porventura sobram no segundo, ou seja, inverte-se o fenômeno. Em vez de um médium transmitir fluidos terapêuticos ou vitalizantes, ele termina unindo as energias alheias, em benefício do seu equilíbrio vital. Assim acontece quando certas pessoas sentem-se mais enfraquecidas depois de se submeterem aos passes mediúnicos ou magnéticos, ignorando que, em vez de absorverem os fluidos vitalizantes para recuperar a saúde, terminaram alimentando a própria fonte doadora de passes, pois esta encontrava-se mais debilitada. Deste modo, seria absolutamente contraproducente o fato de uma criatura submeter-se aos passes magnéticos ou fluídicos do médium tuberculoso, epiléptico, variolado ou com febre tifoide, malgrado justificar-se a mística de que a fé remove montanhas. O próprio Jesus assegurou que não viera derrogar ou subverter as leis do mundo material, por cujo motivo não basta uma atitude emotiva de fé ou confiança incomuns para essas leis serem alteradas e semearem a perturbação na estrutura íntima do próprio homem. Pergunta: mas existem provas de que a fé pura e inabalável, como fator capaz de provocar acontecimentos miraculosos, já conseguiu salvar moribundos? Ramatiz: sem dúvida. Quando na criatura domina essa convicção sincera e pura lembrada por Jesus no exemplo do grão de mostarda, ou da fé que remove montanhas, ela mesma já pode dispensar o curandeiro, o médico famoso ou o médium curador, e assim recuperar-se completamente. Desde que possua a convicção irredutível de que as energias terapêuticas palpitam dentro de si mesma e com todos os recursos essenciais para sua cura, evidentemente, não necessita requerer a qualquer intermediário para ser ela produtor do milagre. A cada um conforme suas obras ou então, buscai e achareis, são as fórmulas da química espiritual deixadas por Jesus, a fim de que o homem necessitado do socorro angélico mobilize suas próprias energias ocultas e sublimes, em vez de recorrer a outrem. Mas não é segura a fé que ainda necessita da interferência alheia para uma ação miraculosa, pois, em geral, o intermediário ainda é o menos credenciado em espírito para conseguir o êxito desejado porque, faltando-lhe a fé para curar-se a si mesmo, obviamente não possui forças para curar o próximo. Aliás, uma simples afirmação de fé mobilizada à última hora pelo médium ou paciente de passes não é bastante para destruir as coletividades microbianas exacerbadas no organismo físico, pois elas também obedecem às mesmas leis da criação, que no seu mundo infinitesimal coordenam-lhes desde a gestação, o crescimento, a procriação e a velhice microbiana. Na verdade, elas garantem o sustentáculo da vida orgânica do homem, pois é de suas trocas e renovações incessantes de átomos, moléculas, células e tecidos que se compõe a maquinaria viva do corpo carnal. Disse-vos certa entidade do lado de cá que a matéria, que nos obedece ao impulso mental, é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. Nota do médium: Ramatiz refere-se à mensagem do espírito de Lourenço Prado, em comunicação pelo médium Chico Xavier. É o capítulo O Pensamento, incerto na obra Instruções Psicofônicas publicada pela Livraria da Federação Espírita Brasileira. Fim da nota. Malgrado a fé sincera e pura do médium doente,
desleixado ou irresponsável, ele não evita contaminar os seus pacientes com os germens nocivos de que é portador. Não duvidamos de criaturas que, desde o berço de nascimento, são imunes à tuberculose, ao tifo, à varíola e às demais moléstias graves e contagiosas, mas isso significa exceções próprias da qualidade intrínseca e defensiva do seu perispírito, e que não devem servir de encorajamento para os trabalhos mediúnicos dos médiuns enfermos em prejuízo da saúde do próximo. O próprio milagre ainda é um fenômeno submisso às leis imutáveis,